Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente boa de todo o Brasil e de todo mundo ligadinho na TV Canção Nova. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Muito obrigado pela sua audiência, graças a Deus, hein? A gente vai no açougue, dá 1 quilo de linguiça. Eu vi o seu programa, no meio da linguiça, fala do programa, no velório. Vamos fazer uma selfie. Não, aqui não. Selfie do velório, não. E fala do programa. Onde a gente vai, gente? Graças a Deus, a audiência muito grande nas famílias, né? Depois do texto, retomamos esse programa, né? E graças a Deus. Mas, aliás, nossa, você está muito linda, hein? Acho que a audiência aumentou por causa de você também. Olha, Gostou desse amarelo? Eu amo o amarelo, sabe disso, né? Sei. Gente, olha o preto, o amarelo. E o verde, os olhos. Não tem como, você assim, tá muito linda, viu? Parabéns. Mas é uma alegria estar chegando na casa de tanta gente. Deus abençoe muito você que acompanha o programa. Hoje o tema, fé, perdão e milagres. Tudo a ver com a gente. Olha só, tudo a ver, né? Você vai ouvir, vai participar desse programa, assistir, vai gostar demais. Mas a gente sempre começa, e hoje, de modo particular, com uma frase... Frase do Padre Jonas. Olha só, para que a providência aconteça, é preciso que haja obediência. Ah, meu Deus. Tão direto, né? Ó, obediência e providência tem tudo a ver uma coisa com a outra, não é mesmo, bem? Muito bem. Queria começar esse programa de hoje mandando um alô para o nosso coprodutor, nosso diretor, Marcos Patrocínio, lá de Sorocaba. É ele que o agendador, patrocinou esse casal, está conosco também hoje aqui. Nosso diretor também, né? Nosso coprodutor. Coprodutor. Né? Mandou vários casais para nós aqui. Um beijo para ele e para a Kátia. Uma história linda também. Sorocaba, aquela igreja tão linda lá, o Padre Flávio, esse povo lindo aí de Sorocaba, né? a igreja São José Tadeu, não é? E quem está conosco? Quem está conosco? Aline Clóvis. Bem-vindos, queridos. Obrigada. Que bom. Sorocaba. Sim, de Sorocaba. São naturais de Sorocaba? Eu sou natural de Sorocaba. E o Clóvis? Eu, na verdade, nasci numa cidade pequena, no interior do estado de São Paulo mesmo, chamada Itaguaí. Olha. Região de fartura, que, por sinal, uma cidade muito bonita, região muito rica, né? De belezas naturais, né? E com 1 ano de idade, né? A minha família, né? A gente foi se mudar para Votorantim. Votorantim fica do lado de Sorocaba. É igual Aparecida e Guaratinguetá, Isso, né? bem colado. Daí eu fiquei até 2001, né? Depois de casado, daí a gente mudou para Sorocaba. Certo. E quantos anos vocês têm de casado? Quantos filhos? Nós temos 23 anos de casado, estamos 25 anos juntos e temos 2 filhas. 2 filhas. Temos uma de 22 anos, a Meu Caroline, Deus, uma olha, moça. moça. As duas, na verdade, são moças. A Isadora tem 14 anos. Olha que legal. 2 mocinhas. Como é que vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu num baile de formatura. Baile, tipo baile, antigamente tinha muito, né? Debutantes, Isso, exatamente. Bailes clássicos. Na verdade, foi assim, uma providência de Deus, né? A Aline, como eu disse, morava em Sorocaba e eu morava em Votorantim, né? Embora é uma cidade bem próxima, né? E eu recebi o convite para estar nesse baile de última hora, né? Uma amiga minha, né? Acho que não sei se alguém não foi, sobrou esse convite, não sei, né? Você não a conhecia? Não conhecia. E eu, primeiro momento, ela me convidou, vamos lá no baile e tal. Eu falei, não vou, nem roupa eu tenho para isso e tal. E era exatamente o dia do meu aniversário, eu estava completando 19 anos de idade. Olha. E antigamente tinha, né, Diácono, aquela negócio de ovo na cabeça e farinha e tal, negócio de rua, né? E eu estava na rua lá com meus amigos e tal, e surgiu esse convite. Eu falei, não vou tal. Daí, tanto insistir, acabei indo. Fui em casa, tomei banho, né? Prestei uma camisa lá social que eu nem tinha lá, surgiu lá, não sei como lá, e fui. Daí me encontrei, né, com a Aline, né? Acho que era por volta de meia-noite, mais ou menos, né? E eu estava morrendo de pressa de ir embora, porque normalmente assim, minha mãe não deixava eu ficar muito tempo fora de casa, né? E meia-noite, eu tinha 18 anos na época. Então eu tinha que ir embora, estava na hora de ir embora já. Meia-noite, daí ele ficou me olhando um tempão, né, amor? Fiquei contemplando a beleza. Até chegar já era meia-noite. Foi muito rápido, né? Muito rápido. Assim, já só conversei rapidinho e falou,
Falei para ele que eu tinha que ir embora. Tava com um casal de amigos lá, né? Daí foi super rápido, daí só deixamos o telefone, né, amor? Que era... Sim. Na época não tinha celular. Era telefone fixo? Telefone fixo. Na sala, e aí tinha É isso. Eu tinha telefone fixo, só que ele não tinha. Não tinha. Então ele pegou o meu número, né? E eu ficava esperando ele ligar de um orelhão, de um... Olha. Olha a De alguém, dificuldade, de um né? E ele já vizinho. tinha essa voz assim de locutor, não? Sim. Ah, quando atendeu um pouquinho o mais telefone. magro. Que legal. E hoje vocês fazem o quê? O que você faz? Eu sou secretária de um neurologista, Dr. Samuel Simes e Dr. Marcel Simes, em Sorocaba, né? E tem 2 anos que eu tô lá. E o Clóvis? Eu sou coordenador de serviços. Trabalho na empresa que faz a coleta de lixo na cidade de Sorocaba. Olha só. E como é que é a história de vocês? Vocês se encontraram e aí namoraram com o tempo e se casaram onde? Como é que foi o processo? Como é que é a história de vocês? Então, a gente se conheceu, como falei, né, nesse baile de formatura, né? Só voltando um pouquinho atrás, né, hoje é tão fácil, né, acesso à comunicação, WhatsApp, internet, né? Naquela época não tinha isso, né? Foi em 97 que a gente se conheceu, né? A Aline já tinha telefone e a minha família não tinha telefone. E daí, né, a gente se conheceu, daí marcamos 2 dias depois para se encontrar, nos reencontramos, né? E eu lembro que esse mês foi um mês muito de chuva, que geralmente janeiro é muito chuva. né, chuvoso, né? E eu até brincava esses dias, né? Lembrando esse fato, né? E eu ansioso para encontrar ela e tomava banho e tal, me perfumava, daqui a pouco chovia. Não dava pra Aí ir. eu não tinha carro, nada, né? Estava de ônibus, tudo mais, né? E não tinha como conversar com ela. Daí, de novo, outro dia, assim foi. Acho que foi uns 10 dias de chuva. Ligava de assim. orelhão ou ligava como você ligava? Isso. Orelhão. Eu ligava, Fichinha? ou era orelhão ou na casa de um amigo meu, que ele tinha o telefone, né? Daí eu ia lá, ligava, daí quando chegava a conta telefônica, eu ia lá, pegava os números, né? Somava, ó, esse mês eu gastei tanto. E pagava. pagava o amigo. Pagava. Sim. A gente tem história com fichinha telefônica Meu Deus. também. Eu morava em Brasília, mais aqui. Dizia pip, pip, pip. Era a última. última ficha. Depois eu ia pip. Nossa, acabou. Horrível, Acabou né? a conversa. A gente namorou e noivou à distância, 2 anos. Então, nossa, era um sacrifício para ele me ligar também. Aí, sabe o que ele fazia? Mandava fitinha cassete, falando, contando as histórias. Musical demais. Fundo Mas uma coisa que musical. chamou atenção é o seguinte, você falou para ele que eu tenho que ir embora, minha mãe tá Sim. porque hoje não é comum a mãe estar esperando, né? Porque geralmente a minha mãe chega até mais tarde que o filho na casa. Mas essa conversa de moça de família existia de você falar, minha mãe está esperando, eu tenho que ir embora? Sim, minha mãe... na verdade, eu cresci, né? Minha avó cuidou de mim, meu avô, minha mãe, que trabalhava também direto, assim, era enfermeira, né? 12/36, trabalhava na época, e minha tia. Meu pai não acompanhou, né? Desde que eu nasci, nunca teve ele do lado, né? Mas era assim mesmo. Meu avô também, que fez o papel do pai, foi mais do que um pai para mim, bem rígido também, e ele me esperava também. Minha mãe e meu avô. Que legal. Olha só. Esperava eu chegar. Clóvis, aí vocês namoraram, noivaram, casaram, como é que foi? Sim, daí a gente namorou 3 anos e pouco, né? Daí a gente resolveu casar. Na verdade, é uma história um pouco engraçada, curiosa aí também, né? Um belo dia, eu estava trabalhando, tal, a hora que eu voltei no meu trabalho, a Aline falou assim, ai amor, eu estava no centro com a minha mãe e resolvi comprar umas coisas para o nosso casamento. Eu, como assim casamento? Nem sabia que ia casar. Não tinha casa, não tinha nada, né? Ela comprou o jogo de quarto, de cozinha, eu falei, mas vai deixar onde? Não tinha nem lugar, não tinha casa, não tinha... Eu fui lá e gostei de um, falei, já que eu vou casar, não vai demorar muito, porque estava, né, se programando. Eu falei, vou comprar. Olha só que... Parcelei um monte de vezes. Daí Um boleto lá bem grande. eu aproveitei a deixa, falei, então acho que o caminho é esse, vamos casar então, né? Mas assim, a gente brinca tudo, né? Mas infelizmente foi uma época que a gente não andava na igreja, né? Não tinha, né? Hoje a gente poderia fazer de uma maneira diferente, né? Mas enfim, daí a gente ficou noivo, né? Resolvemos nos casar e tinha um probleminha, né? Porque eu sempre fui de família católica, embora não caminhava na igreja, e a Aline já era de família evangélica, né?
Daí, lógico, no casamento você pensa em todos os detalhes, né? Como que a gente vai fazer, juntar as famílias, tal, na questão da religião, tal, né? Daí tivemos a ideia de casar numa chácara, né? Então a gente vai lá, faz o casamento na chácara e tudo bem, tudo certo. E a minha sogra, né? Ela teve a ideia, né? Lógico que ela pegou com jeitinho, foi conversar comigo, né? Ela falou assim, Clóvis, já que vocês vão casar na chácara, eu vou chamar um amigo meu, tá? Para falar de Deus, né? Porque, né? Independente de religião, né? Só que, na verdade, ele era um pastor, né? Inclusive muito conhecido, hoje é deputado federal, né? Mas, para surpresa nossa, quando nós chegamos lá na chácara, era um casamento, né, evangélico. Sim, né? tudo preparado, a gente nem sabia, assim, sabe, dos detalhes que ia ter, nada. Para nós ia ser uma coisa simples, só os amigos, né? E no fim tinha tudo, flores, tudo. E foi a sua mãe que preparou? Minha mãe que preparou. Olha. Tudo, desde o bolo, os docinhos, ela que fez, tudo ela preparou pra gente. E veio o... E veio o pastor. Veio o pastor. E aí, realizou lá o casamento. E teve E aí, música, Cláudio? tudo, entrada, Sim, teve tudo. A gente fez, né, tudo, né. Foi muito lindo, a cerimônia foi belíssima, né, graças a Deus, né. Teve música, entrou os padrinhos, tal, né. E, enfim, a gente se casou, né. A gente foi morar em Votorantim. Daí, nesse período, na verdade, a Aline estava Casaram no civil também? Casamos no civil, E a Aline já estava no 6º mês de gravidez. Daí, quando a gente resolveu casar, né? E foi feito o casamento, a gente foi morar em Votorantim. Nós ficamos, né, mais ou menos 1 ano e 2 meses morando em Votorantim. Depois, a gente mudou para Sorocaba. Já tinha os móveis mesmo, né? Que você já tinha... Já tinha adiantado os móveis? Já tinha adiantado os móveis. Mas é interessante, você falou que você não tinha a presença do pai, mas você que tomou a iniciativa até de comprar os móveis primeiro, né? Sim. O amor curou o seu coração? O amor dele curou o seu coração do medo do casamento? Sim, curou. Como é que foi isso? Curou. Assim, depois também fiz precisei, né, fazer terapia, tudo. Parte humana. Sim, precisou fazer terapia. E hoje, graças a Deus, estou curada. Parecia um vazio, né, que eu tinha. Sentia como se fosse uma ferida aberta ali, né? Às vezes eu nem sabia do que, né? Depois com a terapia que eu entendi, né? O que estava acontecendo. E com a ajuda, né, claro, a Adriana Rossi também me ajudou muito, abaixo de Deus, ela me ajudou muito nessa parte também de curar o coração. E hoje, graças a Deus, eu estou curada. Porque é uma benção, porque a pessoa tem uma história de um pai ausente ou um pai muito, né, que violento, tem essa marca no casamento. Você não, você marcou, pôs ele na parede, né? Sim. Quer dizer, Deus fez um processo aí em vocês invertido, né? E assim, eu louvo a Deus porque eu nunca senti ódio dele, raiva, jamais, né? Nunca cobrei nada, assim, do papel dele, né? E hoje a gente conversa, assim, super bem, quase todos os dias. E, graças a Deus, não tenho nada de rancor, raiva, ódio nenhum. Gente, uma coisa maravilhosa, né? O 4º mandamento não tem emenda parlamentar. É honrar pai e mãe, se o pai, não tem que ser. Até comparado com uma benção, para ter gozado de vida longa, né? Então, honrar o pai e mãe, o que a mãe falou para nós um dia. Meu pai era celesteiro, boêmio, né? Seu pai está na vida errada, seu pai está assim, mas ele é seu pai, respeita. Isso é primordial. Tenho certeza que essa benção acompanhou vocês. Gente, já pensou? Acho que foi a maior surpresa. Minha sogra me surpreende muito até hoje. Mas essa surpresa dela, assim, marcar o casamento e organizar o casamento, né, sem os dois, foi a maior surpresa do mundo que o casal já teve na vida, não foi, não? E a sua família? Então, a minha família, né, igual eu disse, né, no início, né, graças a Deus de berço católico, né, minha mãe muito católica, envolvida em ministério, em pastoral. Meu pai já é falecido. Infelizmente, eu não tive essa graça de vê-lo caminhando na igreja, né? Mas, assim, foi difícil para minha mãe também, né? Porque, veja bem, né, tudo que ela esperava, sonhava, né, que eu caminhasse na igreja, né? A Canção Nova ajudou muito ela, né? A mim também. E minha mãe é engraçada, tem um fato curioso, né? Quando eu passava pela sala, aumentava o som da Canção Nova, né? Tipo assim, né?
vai que ele é tocado, né? Só que Você tinha quantos anos? eu tinha mais ou menos 19, 20 anos, né? Eu casei com 21 anos, né? Você está com quantos anos hoje? Hoje estou com 45. Olha só. E ela fazia Dava uma ajudinha, né? Só que para mim era algo assim muito... Que assim, embora eu fosse católico, né, mas eu não caminhava na igreja. Eu tinha a visão da igreja católica tradicional, né? Não conhecia a renovação carismática católica, né? O carisma da canção nova, né? E ela sempre gostou, né? E ela colocava assim, orar em língua, né? Um dia eu passei e nossa, que minha mãe está ficando louca, orar em língua, o que é isso, né? Só que assim, era um jeitinho dela, coitada, de me trazer para a igreja, né? Só que passou, né, alguns anos, né, com o decorrer do tempo, daí que eu tive um encontro com Deus, num grupo de oração. Olha aí, então a gente vai parar nesse ponto, o primeiro bloco já foi. Olha que maravilha, você contribuinte da Canção Nova, o que você patrocina? Mãe, não desiste, isso funciona. Aumenta o volume. Aumenta o volume, deixa ligado na Canção Nova, porque na hora que pegar... A minha mãe sintonizava naquela TV. Quantos testemunhos tem disso, né? É. Minha mãe botava na Canção Nova. A gente era pequenininho, a gente via a Canção Nova. Aquele padre do Zoinho Verde falando lá. Então, funciona, mãe. Funcionou com esse casal. Que história mais bonita. Daqui a pouco a gente volta com essa história desses dois aqui. Olha que história mais linda. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema fé, perdão e milagres. Olha só, mas vamos começar com uma frase do Monsenhor Jonas. Como é que é, meu bem? Olha a frase do Padre Jonas. Mesmo com o coração dolorido, devemos rezar, cantar e louvar a Deus. Assim, proclamemos a vitória antes e ela virá. Olha que questão de fé, não é? Ó, nós estamos aqui com o livro Casamento Fortalecido. Um livro muito interessante. Ó, o casamento é um grande projeto. Homem e mulher devem estar fortalecidos pela fé, pelo diálogo e pela alegria da sexualidade vivida de maneira sadia. Nesse livro, Cleto Coelho e Carla Astucci querem repassar às pessoas o que viveram e o que mudou a vida deste casal. Cleto, muito querido, e a Carla também, muito queridos, estão com esse livro aqui para você. E também aqui ao lado, olha, reconciliação. Cansa, mas santifica. É importante também a reconciliação. Gente, o casamento é uma bênção, né? A gente tem que reconciliar, a gente tem que amar e tudo a gente vai indo em frente e Deus dá a graça. Tanto dá a graça que o Clóvis estava nos contando aqui que ele foi para um grupo de oração, né? Depois da mãe ter sintonizado, aumentado a televisão na TV Canção Nova, né? E nesse grupo de oração, o que você viveu? Então, graças a Deus, né, como estava falando a minha mãe, né, que ela sempre intercedeu, sempre, né, lutou para que nós estivéssemos na igreja, né? E ela tinha uma preocupação muito grande. Hoje eu entendo, né, porque como nós não tínhamos, né, casados na igreja católica, né, o sacramento, né, do matrimônio, e nós já tínhamos uma filha. E ela ficava, né, falando comigo, viu, precisa batizar essa menina, precisa batizar ela com um jeitinho, né, dela. Só que eu estava aberto, embora não caminhasse na igreja, mas entendia, né, as questões da igreja. Jaline, evangélica, né? Eu falei, como que a gente vai resolver essa situação? Daí, graças a Deus, ele prepara tudo, né, na nossa vida. E a gente foi conversando com jeitinho. Daí ele falou assim, não, tudo bem então. Então eu vou para a igreja. Daí ela, né, ela tinha apenas o batismo, né, que graças a Deus ele é válido, né, embora foi numa outra igreja, mas ele foi validado, né. E daí a gente passou, tem o acompanhamento de um padre, né, da nossa paróquia lá em Votorantim, e ele nos auxiliou nesse processo. Quem é o padre? O padre Paulo Roberto Gonzalez. Ele não está em Votorantim ainda, não? Hoje ele está em Sorocaba, Sorocaba. São Paulo Apóstolo, lá no bairro Abraço, Trujillo. meu querido, olha aí. Foi O padre de Deus, Paulo, né? uma bênção, sim, com certeza. Acolheu vocês dois. Com certeza. E a gente começou a fazer o cursinho preparatório, né? Daí a gente fez o cursinho, a Aline foi crismada, né? Minha irmã foi a madrinha dela. Olha, sua irmã é a madrinha dela. Daí fizemos a legitimação, né? O casamento, que foi um diácono que celebrou, né? o nosso casamento, a nossa união.
Daí, depois de contraído esses sacramentos, né, daí a gente pôde, enfim, batizar a nossa filha. Só que a Aline falou assim, antes eu quero apresentar ela na minha igreja, porque a igreja evangélica, né, Olha isso. eles apresentam porque o batismo só na fase adulta, né. Falei, tudo bem. Daí eu fui com ela, né, diante de um culto, né, participei lá, ela apresentou a nossa filha. Ela tinha quantos aninhos? Ela tinha um pouquinho mais de um ano. Quase 2, né? Quase 2 anos. E ela foi apresentada, depois, né, foi feito o batismo, né? Daí, graças a Deus, estava quite com o sacramento, né? Mas, infelizmente, eu ainda caminhava longe da igreja. E diante da insistência da minha mãe, ela participava, na verdade, de um plantão de oração, que acredito que tem em Votorantim ainda, que acontecia na segunda-feira, às 8 horas da manhã. É um plantão de oração, né, do formato da Renovação Carismática Católica, né, com esse carisma, né. Eu, diante de que a alma, ela grita, né, Diácono, essa conversão, por mais que você está afastado, né, mas dentro de você vive aqueles conflitos, né, que é fruto da oração. Que eu até comentava com a Aline, muitas vezes as pessoas acham que o agir de Deus é instantâneo, como um passe de mágica. Mas a gente se esquece processo, que tem que... né? Isso. Mas tem que ter o quê? A liberdade, a adesão, a abertura, o livre-arbítrio, né? Se nós não abrirmos o nosso coração, Deus não vai agir. Não age. E então, diante dessa situação, né? Eu trabalhava no terceiro turno, Diácono. Daí eu saí decidido, né? Virei à noite trabalhando, saí segunda-feira de manhã e fui direto nesse plantão de oração. Aí minha vida mudou. Olha só. E bonito é isso, você respeitou, ela é de família evangélica, queria apresentar a criança, você foi com ela lá, respeitou o tempo dela. Sim. Sim, Aline, ele como é que- nunca me obrigou a nada. Isso foi importante para você? Muito, nossa. Foi no tempo de Deus, na verdade, né? Eu acredito que não é no meu tempo também, porque, na verdade, no começo eu não pensava. Falei, vou ficar na minha igreja mesmo, né? Na quadrangular da época. Mas, assim, deu um estalo, comecei a ir, falei, não, que delícia de lugar, que me sentia muito à vontade, né? E como é que foi assim, quando você, de formação evangélica, na igreja quadrangular, então eu lembro que o primeiro baterista do Rebanhão era o Purple de Lorena, na igreja quadrangular, tocava com a gente, né, nos encontros. Eu saí para evangelizar, com o Janires também, do grupo Rebanhão, ele é evangélico e eu católico, a gente saía para evangelizar juntos, era muito bonito. Mas como é que foi o padre Paulo, né? Esse primeiro contato que você começou a descobrir a igreja católica, toda a sua formação evangélica ali, e você de repente começou a descobrir a fé da família do seu marido e você, como é que foi a primeira vez que você começou assim a falar, puxa Nossa, vida. tudo muito diferente, né? Assim, desde tudo, parece que hoje eu vejo a igreja evangélica, é tudo tão, parece vazio, né? Porque nossas imagens é tão lindas, né? Hoje, né? Hoje eu entendo isso, eu tive bastante dificuldade com confissão, porque eu nasci num berço evangélico, né? Então, Quais foi foram as bem maiores difícil. dificuldades com imagem, confissão? Na verdade, não, a imagem Imagem não tinha problema. não tive, mas a confissão. A confissão. Isso eu tive bastante dificuldade, porque, assim, e também com Nossa Senhora, hoje eu sou apaixonada por ela, né? Nossa, eu falo até que eu sou muito íntima dela, sabe? Ela me ouve assim e me responde tão rápido, sabe? Intercede, né, por nós. Por nós. Mas assim, eu ouvia falar muito mal, né, de Nossa Senhora, atacando Nossa Senhora, que normalmente é o que a gente ouve mesmo, infelizmente, né? Mas, Aline, teve um momento em que teve uma grande provação no casamento de vocês, né? Sim. O que aconteceu? Conta para nós. Foi na época da minha doença, né? Que eu descobri, quando a minha filha tinha 1 ano, a mais nova, de 14 anos, ela não tinha nem 1 ano. Eu descobri que eu estava com câncer no intestino. E ela tinha acabado de sair do peito. E daí eu trabalhava, né? Na época eu era representante, trabalhava numa farmácia de manipulação e também fazia representação médica. Aí eu achava que, na época, o que eu sentia, parte estomacal, intestinal, eu achava que era a parte nervosa, né? Quando passava nervo, mexia muito com isso. E fui só jogando lá para frente, né? Eu me medicava, na verdade. Quando tinha muito intestino muito preso, eu tomava remédio para soltar. Quando estava muito solto, já tomava alguma coisa para repor a flora. E assim fui levando. Aí uma época comecei a ter muita dor.
bastante dor, não teve o que fazer, daí não deu para escapar, né? Daí eu procurei a doutora Gisele, uma maravilhosa médica, gastro, né, e prócto. Ela, graças a Deus, abaixo de Deus, fez tudo assim perfeito. Ela fez o papel do oncologista. Quando a gente descobriu que eu fiz a colonoscopia, foi para biópsia, né? Ela até pediu para antecipar lá, porque ela já viu que era coisa grave, né? Não tinha muito o que fazer. Já antecipou o resultado da biópsia e já viu que era cirurgia, né? Não tinha muito o que fazer, né? Já reservou UTI, tudo certinho. Graças a Deus não precisou de UTI. Mas tirou 26 centímetros do intestino. Precisei fazer quimioterapia também. Fiz 6 meses de quimioterapia. Mas é mais para uma prevenção, né? Para não ter perigo de aparecer em outro órgão, né? E eu ia fazer a quimioterapia, era toda a primeira semana do mês, de segunda até sexta, todos os dias. Eu passei assim mal, né? Porque é normal, né? Muita náusea, com bastante ferida na boca, mas assim, graças a Deus eu ia dirigindo. Nossa. E eu ia maquiada, eu ia de cabelo arrumado, né? Até, graças a Deus, não caiu o cabelo. Porque não precisou fazer aquela vermelha, né? Mais forte. A mais forte de todas, vermelha e preta, né? Que tem. E eu ia assim, super... Até o pessoal que estava lá falava, viu, mas você está fazendo quimioterapia? Eu falei, sim, sou eu que estou fazendo. Mas, eu até colocava eles para frente, né? Umas pessoas falavam, mas você vai ver, você vai ter trombose. Ai, vai cair seu dente. Ai, não sei o quê. Tinha muita gente dos dois lados, né? Uns ajudava e outros não. Ai, depois vai para o seu pulmão, você vai ver. Meu Deus do céu, que animação. Gente, olha, eu tenho 13 cirurgias, né? A vez, aquela visita falava assim, nossa, tá amarelo, né? Aí você ia fazer um exame. Você já fez esse exame? Não? Pelo amor de Deus. Em vez de ajudar... Você, vou mostrar um voto para você. Quando você ouviu que aquela menininha que você conheceu naquele baile estava com câncer, essa palavra que os antigos falam, a doença ruim, não fala nem o nome, aquela doença ruim. O que passou no seu coração? Como é que foi aquele impacto de saber naquela hora? O que você viveu dentro? Como é que foi trabalhar isso dentro de você? Na verdade, passa um filme na sua cabeça, né? E embora a nossa vida já tinha melhorado espiritualmente, né? Mas nós não estávamos ainda firmes no Senhor, caminhando, né? Então é nesse momento que a gente vê o quanto é importante de se apegar na religião, na fé, né? Na espiritualidade para nos fortalecer, né? E antes disso, eu tinha passado uma outra crise, né? Eu fiquei 2 anos desempregado. Nós compramos a casa que nós moramos hoje em 2004, paguei a primeira parcela em novembro de 2004. E quando chegou em abril de 2005, me mandaram embora. Nossa. E todo aquele, né, a reserva, a gente tinha feito um planejamento de comprar casa, enfim. Então, eu vejo que começou ali já o deserto, né? A tribulação, a provação. Daí, assim que eu saí, né, fiquei 2 anos desempregado, sem vergonha de dizer, né, nós ficamos recebendo mantimentos da minha sogra, que eu amo de paixão, até ela que estiver nos assistindo, que nos ajudou muito, a minha mãe, a minha irmã. E depois desse período, teve uma crise também no nosso matrimônio, nós chegamos a nos separar. Ficamos 4 meses separados. 4 meses separados, né? Depois que a gente voltou, daí eu fui chamado de uma multinacional, comecei a trabalhar, as coisas estavam engrenando, falei, agora vai. E daí veio a doença. Imagine, né, como a gente ficou. Como a Aline disse, nossa filha, né, praticamente recém-nascida. E quando você está diante de um diagnóstico desse de doença, o que você pensa? Eu vou morrer. Morte, né? Só. Né? E graças a Deus, né, que mesmo ainda timidamente, né, no Senhor, eu abria a palavra de Deus, Deus falava sempre comigo, para ter fé, esperança, né, o livro de Isaías, né, que falava muito dessas promessas, né, eu me pegava nisso, às vezes ligava para ela, né, e eu não conseguia trabalhar, porque eu chegava no meu trabalho, né, e eu sentia angustiado, eu voltava para ajudar ela, chegava em casa, ela estava chorando. Eu ficava, quando eu estava internada, né, fiquei quase 10 dias internada, né, amor? Sim. Aí eu olhava na porta do quarto, ele chegando no hospital. Eu falei, meu Deus, mas você não está trabalhando. Eu não conseguia trabalhar, de jeito nenhum. Um choro escondido? Ah, com certeza, muitos, né? Muitos, né? Mas assim, como ela falou, Deus é maravilhoso, né? Mesmo diante da doença,
ele preparou tudo, desde a médica, uma excelente médica, a forma que ela passou, ela já pulou etapas, que ela é uma gastro, né? E ela, gastro e qual é a outra? É proctologista. Proctologista. E ela, diante da experiência dela, tal, ela já começou a pedir os exames, avançou o que o onco teria que fazer. Então, foi um processo muito rápido. Graças a Deus, amor de Deus também. E graças a Deus foi, mais aí um milagre de Deus, porque a Aline, ela começou a sentir os sintomas uns 3 anos antes. Até a doutora que fez a cirurgia, ela falou para mim, você confia em Deus? Falou para mim. Eu falei, plenamente. Ela falou, então, é Deus, porque já tem uns 3 anos que você tem a doença e não sabia. Eu engravidei doente. Nossa. E Deus preparou tudo, que foi cesárea. Metástase, não teve nada. Nada. E foi cesárea, se tivesse... tinha complicação, né, se fosse normal, né, o parto. Mas a minha filha sentou, daí precisou fazer cesárea. Olha, ela até ajudou. Tudo. E daí a doutora falou, é Deus, porque não tem explicação. O tumor, ele tinha 10 centímetros, eu conseguia apalpar até. Nossa. Quando eu estava sentindo muita dor, eu deitava e apalpava. Nossa, aquela dor terrível, eu não passava com nada. Uhum. E eu sentia aquela massa, assim, bem perto do umbigo, sabe? Dela, a doutora falou, é Deus, não tem explicação. Querido, né, bem? Meu História, Deus do céu, Minha gente, olha, estamos hoje então com o Clóvis e a Aline. O programa tem um tema maravilhoso, né? Que é a fé, o perdão e milagres. Fé, perdão e milagres. E houve o perdão também, né? Que daqui a pouco a gente vai conversar mais no próximo bloco. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje é um programa muito interessante, ó, fé, perdão e milagres. Quem está conosco é o Clóvis e a Aline, contando a sua trajetória, que agora no final, quando eles estão hoje vivendo, olhando para trás, você vê quanta situação, quantas coisas eles passaram e graças a Deus estão aqui, né? E vivos e se amando, isso que é muito importante, né? Mas eu vou falar para você, antes de a gente começar, uma frase maravilhosa do Monsenhor Jonas. Ele está visitando os seus, está visitando a sua casa. Não se esconda de Deus, deixe-o ver aquilo que você carrega de fragilidade. Deus está visitando você, está visitando a sua casa e Ele quer mesmo que você mostre para Ele as suas fragilidades. É isso, meu bem? Belezinha, né, gente? Belezinha essa menina, né? Você acha, amor? Eu acho que é maravilhosa. Ai, meu Deus do céu, bem. Então, você sabe que você pode ajudar a Canção Nova? Olha, você patrocina esse tipo de testemunho chegando na sua casa. A história desses dois parece um enredo de um filme, parece que várias coisas vão acontecendo, mas, né, olhando de trás para frente, né? E vocês, depois a gente quer ver as fotos das crianças, das meninas. Então, vamos ver aqui, ó, vai passar aqui, ó, mostra aí a foto das crianças, vai passar As jovens, né? Das moças, deve ser lindo, porque o casal é muito bonito. Então, você pode ajudar a Canção Nova pelo Pix. Imagina eu com 84, entrei na Canção Nova, falava, que é Pix? Não tinha, bem. O WhatsApp. Não tinha. Não tinha nada disso, né, gente? Então, acesse o aplicativo. Meu tempo tinha corretivo. Aplicativo não. Corretivo era só aplicativo da minha, não, corretivo da minha mãe. Era Sandália Baiana. Era o aplicativo da minha mãe. Fazia sempre aplicativo, eu e mim e meu irmão. Faça um Pix utilizando a chave pix.doação@cançonova.com. pix.doação@cançonova.com. Portanto, você vê se o beneficiário é Rádio Canção Nova. Tem gente que aproveita de tudo, hein? Tira dinheiro de aposentado, tira dinheiro de creche, de hospital. Você ficar muito atento, esse aviso é importante. Aline, você viveu um processo, você, família evangélica, né? Ele, família católica, também não participavam muito, mas depois vocês se casaram na igreja católica, você foi se encantando com a igreja, com Nossa Senhora, né? Foi aos poucos. Você superou essa enfermidade, esse câncer. Foi importante o apoio dele para você? Como é que foi essa presença? Aquela oração que você ouviu um dia, que você prometeu um dia ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Você experimentou isso? Qual foi a importância dele? Demais, né? Não tem nem palavras, né, para agradecer. Se você estivesse perto dele, o que você faria para ele? Assim, nesse... Só gratidão, né, a Deus por me presentear, né, com um marido tão maravilhoso que eu tenho.
e que participou de todos os momentos, desde cirurgia, todos os exames, ele ia comigo nas consultas pós-cirúrgica, né? Tudo. Todas? Todas. Olha, que... Me apoiando, orando comigo, sempre. Mesmo quando a gente não era tão assim, né? Não seguia tanto, né? Tão certinho a igreja, sempre ele estava comigo, assim, em oração, em tudo, né? Isso que é importante, né? Nós fazíamos um encontro de casais também em Lavrinhas e tinha um momento à noite que era onde romântico, testemunhos. E uma senhora já veio testemunhar. Gente, nós casamos na igreja, no hospital. E eu disse para esse meu marido aqui, você vai casar comigo? E se eu morrer amanhã? Ela tinha câncer também. Eu vou te amar por um dia. E casaram no hospital e ela disse, depois de 3 anos que a gente foi ter a nossa primeira relação sexual, ele penteava meu cabelo, dava banho em mim, dava comida na boca, pegava no colo, me arrumava. Esse é o pai, hoje nós temos nossos 3 filhos, nossos netos. Quer dizer, a imprensa em geral não dá enfoque. Dá enfoque em muitos casais que se separaram, né? Casais que a gente via. Mas o enfoque, nós queremos dar esse enfoque a um casal que foi superando as suas crises, superando a sua adaptação e permaneceu junto, né? Na saúde e na doença, né? Que você não é muito feio. Você pode ter oportunidades, né, de se separar um tempo. Sim. Você também, ela também é feia demais, né? Oportunidade não faltaria para vocês, né, ter um novo relacionamento, mas vocês foram se envolvendo, ficando juntos e retomando essa bênção que é o sacramento do matrimônio, diferente, né? O sacramento, né? Sim, E serviu tanto, né, a doença, né, para mim, serviu muito para aumentar minha fé, para dar aquele chacoalhão para a gente procurar Jesus urgente, né, porque sem ele, a gente não é nada, né? Agora, olhando para essa câmera aqui, ó, você vai dar um recado seu sobre a fé para alguma mulher que está vendo o programa agora, talvez passar a mesma situação que você está passando, numa enfermidade, num diagnóstico duro, que é o diagnóstico, você está com câncer ou uma doença, né? Ou então numa dificuldade no casamento ou nesses conflitos também. Qual seria o seu recado para essa pessoa? Primeira coisa é fé, né? Fé, pedir, assim, entregar mesmo, mas de todo o coração e confiar, né? E que Deus com certeza vai dar tudo que você está pedindo, se for do fundo do coração, né? Isso mesmo. É isso aí. Muito bom. E Clóvis, o perdão, como que é o perdão no casamento, né, de modo particular no casamento de vocês, nesse tempo que vocês também ficaram separados, como que o perdão entrou na vida de vocês? Então, o perdão é necessário, né? Todos, né, os aspectos da nossa vida, né? E quando o Diácono falava dessa situação do nosso casamento, da separação, né? Me veio à memória minha filha, a mais velha, que hoje está com 22 anos. Na época tinha 7 anos. Nós estávamos separados, eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje, à noite, que eu estava morando na casa da minha mãe, em Votorantim, quando a gente deu esse tempo, né? A gente fechou a nossa casa, eu fui para Votorantim, casa da minha mãe, e a Aline ficou na casa da mãe, em Sorocaba. Os dois cada mãe. Os dois cada mãe. E daí eu fui levar a minha filha pro shopping, né? Pro cinema. E quando eu estava retornando, eu comecei a iniciar esse papo, né, de separação, né? E ela, 7 anos apenas. Eu falei, Anny, seguinte, não sei se você percebeu, eu sou mãe, a gente está assim, está assado, a gente está se separando. E ela chorando no banco de trás, até me emociona lembrar isso, ela falou assim, pai, e Deus, onde fica nessa história? Você acha que é assim? Acabou? Eu olhei assim no banco de trás e falei, meu Deus. 7 anos? 7 anos. 7 anos. Repete, com mais força, como é que foi? Você falou para ela que ia se separar. Eu comentando com ela que nós estávamos separando, né? Preparando o coração dela, né? Na minha cabeça, né? Ela olha para mim e fala, pai, você acha que é assim? E Deus, aonde fica na história? Nossa, olha só. Tapa, né? Um tapa. Confiar, né? E aí, você soube dessa conversa? Sim, depois que quando a gente voltou, né, amor? Ele comentou comigo, falou, olha só, né? Deus agindo no coraçãozinho dela, né? Para falar, uma criança tão pequena. E eu estava falando esses dias mesmo para ele. Falei, amor, ela nem tinha instrução, assim, de igreja, para dizer que, né, como frequenta a igreja, né, viu na igreja, mas nem ia na igreja.
né? Era uma coisa dela mesmo, né? Deus mesmo tocando no coraçãozinho dela, né? Tava lá, né? Para falar para ele, né? Para animar, né? E confiar, né? Em Deus. Hoje as suas filhas fazem o quê? Estão estudando? A Anne, que é de 22 anos, ela é enfermeira, né? Ela trabalha num consultório médico também. Ela faz a parte de atender telefone, mas também parte de esterilizar material. Ela auxilia as médicas nos exames também. Tem ginecologista lá, né, dela. Auxilia na sala. E a Isadora estudando. Vai começar o primeiro colégio agora, ano que vem. Olha só. Eu lembro bem que em Campos do Goytacazes, uma vez um casal veio de São Miguel para mim, que se separaram. E a menina de 4, 5 anos, quando o pai vinha visitar na casa, ela senta aqui, pai e mãe, sentava no meio dos dois e falava, põe a mão no ombro dela, pai. Aí ele põe a mão no ombro, segura na mão dela, e ela segurava, e falava assim, se viver com o pai é bom, com o pai e mãe, que maravilha. Toda vez ela fazia, beija a mãe, pai. Eles beijavam, e separados. Não durou muito tempo. Essa criança uniu também a família. E a separação, embora não mostre que é super comum e tal, mas é realmente uma chaga, né? Por isso que realmente a gente tem que ter essa estrutura em Deus de retomar. E mesmo com uma história de pais separados, a gente sabe construir o nosso lar, né? E isso é muito bonito ouvir o testemunho de vocês, né? E Deus fala pela boca dos pequenos, né? Dos pequenos. Quer dizer, ela com 7 aninhos, na emoção, chorando, falar isso pro pai, né? E realmente uma maravilha, né, amor? Graças a Deus, né, que ela pôde dar esse pontapé inicial para vocês começarem a pensar, né? Com certeza. Mas olha, eu queria agradecer muito a Deus, né, pela família que vocês dois têm hoje juntos, mas também com a família que vocês têm, né, de origem, né, a mãe, né, as duas mães que contribuíram muito para que vocês hoje fizessem a família de vocês, né? Porque berço é tudo, né? O pai e a mãe da gente são tudo na nossa vida, né? E as duas mães são mães de verdade, né? Um grande abraço para essas mães maravilhosas que puderam dar todo o apoio, porque eu achei interessante quando você falou, eu fui para a casa da minha mãe, eu fui para a casa da minha mãe, né? Então, ninguém ficou na casa, né? Vocês dois... Fechamos a casa. Fecharam a casa. E quanto tempo vocês ficaram nesse período, assim, de afastamento, de tempo de... Nós ficamos 4 meses. 4 meses. Afastados. E ainda bem que não durou muito. Ainda bem, sim. Mas foi foi o rápido. suficiente para eu perder uns quilos, viu? Meu Deus, Olha, né? a gente fica muito triste, Com né? certeza. Sim. Toda a família, né? Porque Desestrutura tudo, né? mexe com toda a família, né? Todo mundo sofre, né? Lógico que Deus ele não quer a separação de ninguém, né? Mas Ele permite muitas vezes para a gente, né, enxergar com outros olhos, né? Não precisava passar por essa dor, por esse sofrimento. Olha, tanta coisa, né? Estava acontecendo, bastávamos apenas abrir o olho e falar, não, é com você, né? Com Deus. Só que eu precisei passar por tudo isso. Olha só. No finalzinho do programa, uma palavra sua para os homens que estão vendo o programa agora, porque o homem o cara que é machão, é macho, é para bicho, né? Tipo, que ser homem nessa hora de assumir a responsabilidade, de assumir uma esposa com doença, como é que é isso, uma palavra sua? Eu acho que é necessário, né, buscar em Deus para se fortalecer, porque quando o casal está unido, né, eles estão em oração, com certeza eles vão superar todas as adversidades, todos os obstáculos. E uma palavra que eu deixo para você é que você não desista da sua família. Talvez você esteja passando por um momento delicado, uma tribulação, uma traição, sei lá, mas que você não perca a sua fé, a esperança e, como a Márcia disse, né, o perdão. O perdão, ele é necessário, importante para que tenha uma vida nova em Cristo. Que bom. A gente vai terminando esse programa agradecendo os avós. Eu não tenho mais meus avós, mas também sou... Olha, mas hoje você é avô. Eu sou avô hoje, então a gente se entende dos nossos avós, né? O amor que eles tinham pela gente, né? A minha avó lá, mãe da minha mãe, né? A avó Olímpia, do olho azul, e a minha avó inteirinha azul, a mãe do meu pai, a negona. Né? Então tem um lado da família bem negrão e outro lado do olho azul, a gente se encontra, a gente dá risada. Você não é meu primo? Sou sim, porque sua mãe aí começa a provar para o outro que é primo. É uma coisa maravilhosa. O vô e vó
É a coisa mais gostosa do mundo. Mas Vocês vão demais, ver né? quando vocês forem avós. Vocês vão gostar demais. É muito bom. bom, a gente entende bem o coração de Deus Pai, né? Meu Deus. Quero louvar muito a Deus, agradecer vocês, viu? O testemunho de vocês, né? E louvar a Deus por essa história linda que vocês nos contaram do dia a dia, né? Uma história bem real, vocês foram muito francos, muito sinceros, que Deus abençoe vocês muito, né? Abençoe mesmo. E nós louvamos a Deus por você também, que ajuda a Canção Nova a levar um programa como esse, com esse testemunho. Como fala o nosso amigo Cleto, né? Que você falou no começo, que pediu para namorar a Carla para mim lá em Londrina, eu era coordenador da missão, né? Ele foi falar comigo, né? Porque o pai da Carla não estava lá, o Carlos Astucci, eu que fui, né, dar uma prensa nele. É isso aí, minha gente. Deus abençoe. Programa lindo, né, meu bem? É isso mesmo. E a gente sempre termina o nosso programa com uma oração. Tem aí, vocês podem rezar com a gente. Oração a Maria, Auxiliadora, Protetora do Lar. E vamos pedir que Deus proteja os nossos lares. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Deus abençoe muito vocês. Obrigado pela presença mais uma vez. E pela proteção de Nossa Senhora Auxiliadora, vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Nossa Senhora Auxiliadora, os abençoe. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Valeu, gente. Mais um programa lindo, hein? Obrigada. Deus Ó abençoe. Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência,